E aí, meus alunos, bom dia, como é que estão? Espero que muito bem. Espero que a semana tenha sido boa aí, com muitas aulas, que vocês tenham aproveitado bastante a última aula que a gente falou sobre a pré-história na América e no Brasil, tá? E hoje a gente vai dar seguimento para entender um pouquinho mais sobre como é que surgiram as primeiras civilizações pós-pré-história, né? As civilizações que a gente vai chamar de civilizações da antiguidade, tá? Quando termina a pré-história, a gente entra no período histórico da antiguidade. Para a gente poder entender elas, a gente vai falar hoje sobre uma coisa que se chama mito fundador, tá? O que é um mito fundador, gente? O mito fundador normalmente ele é uma história ou um grupo de histórias, tá? Alguma coisa assim, que eles fundamentam as bases de uma sociedade. Então, esses mitos fundadores, eles podem ser tanto de ordem religiosa, né? Então, por exemplo, quando a gente vai estudar, e a gente vai estudar logo que possível, né? Na Grécia, as histórias dos titãs, dos deuses olímpicos, da mitologia grega, né? Por isso que a gente chama de mitologia, porque está falando sobre os mitos daquele povo. Ah, essa mitologia, que pra gente não passa de um grupo de lendas, para eles eram fatos concretos da sua própria história, ou seja, eram mitos fundadores daquele povo. Então, quando um grego ele pensava, quando um espartano, por exemplo, né, que era uma cidade-estado da Grécia, quando ele pensava a sua própria história, ele pensava a partir de um mito fundador que dizia que os espartanos eram descendentes do próprio Hércules, que era, né, todo mundo conhece a história do Hércules, que era filho de Zeus e tudo mais. Além disso, eles podem ser de ordem política também, quando a gente fala sobre mitos fundadores em relação a um Estado, né, a um governo, alguma coisa assim, não precisa ser necessariamente religioso. A gente pode pegar como exemplo ainda a própria Grécia, nas histórias da Ilíada e da Odisseia. A gente vai estudá-las mais a fundo, tá? Mais pra frente, não a fundo, vocês vão ter que ler, né? Mas a gente vai falar delas depois. Que são dois grandes poemas épicos gregos em que se confunde um pouco a história de fato com a mitologia e aquilo fundamenta de alguma maneira o sentimento nacional, muito entre aspas, tá? Porque a gente não existe nacionalismo, mas o sentimento nacional do povo grego, tá bom? Bom, quando a gente fala de mitos fundadores, a gente tem que saber algumas coisas, tá? Vamos ver aqui no documento que eu preparei para vocês. Aqui, os mitos fundadores. Agora que sabemos que os primeiros seres humanos surgiram, ao que parece, na África e que as primeiras comunidades humanas da América parecem ter vindo migrando pelo Estreito de Bering, tendo partido regiões da África e da Ásia, podemos avançar no estudo histórico dessas populações. Então, como a gente terminou falando sobre mitos, sobre a pré-história nas Américas, a gente vai dar uma atenção para ela também, tá? Explicando aqui o que é o mito fundador, a gente usa, eu usei os gregos aqui, mas não é necessário usar só eles, tá? Quando a gente fala de mitos fundadores, isso está ligado a qualquer civilização. Qualquer grupo civilizacional humano partiu, né, teve a sua construção a partir de mitos fundadores. A gente pode estender para ver alguns, por exemplo. A gente falou dos gregos, a gente poderia falar dos romanos, não é, que vão ter a sua mitologia próxima ali dos gregos. A gente pode falar da mitologia egípcia, a gente poderia falar, e aí em certo sentido, de uma mitologia hebraica, não é? Quando a gente pega, por exemplo, a história de Adão e Eva, todo o capítulo do Gênesis ali da Bíblia, aquilo ali é uma tem toda uma questão mitológica ali, né? Tudo isso daí são mitos fundadores. E a gente não pode excluir dessa presença de mitos fundadores as Américas e o Brasil, tá? Aqui também houveram mitos fundadores importantes. Para a gente poder entender isso aqui, primeiro a gente precisa fazer uma distinção. Lembra quando eu comecei, lá no começo do ano, eu apresentei para vocês aquela linha do tempo clássica que separava, né, todos os grandes períodos da humanidade? Pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea? Quando a gente fala de pré-história nas Américas, como a gente só vai ter contato com o mundo europeu a partir de 1500, pré-história e história são dois momentos que ficam meio confusos ali quando a gente trata dos povos que a gente chama de pré-colombianos, tá? São os povos que estavam aqui nas Américas antes da chegada dos portugueses.
Por quê? Porque a gente não sabe exatamente como se desenvolveu a pré-história aqui nas Américas, né? E a que ponto que chegou a ser história, largou de ser pré-história, né? Houve, por exemplo, o desenvolvimento da escrita. A gente tem como ter conhecimento disso em alguns povos, como, por exemplo, os povos mesoamericanos, né? Como incas, maias, astecas e algumas outras civilizações. Mas quando a gente vai falar, por exemplo, de tribos indígenas, não necessariamente todas elas tinham o conhecimento de escrita ou pareciam possuir esse conhecimento quando chegaram aqui os portugueses. De modo que nesse ambiente a gente meio que vai ter uma mistura entre dois períodos distintos ali da história da humanidade, se a gente for colocar dentro do enquadramento clássico, que seria uma mistura entre pré-história e antiguidade desses povos, tá? Mas bom, para a gente poder entender como é que funcionam os mitos fundadores do Brasil, a gente precisa saber que existem três grandes fontes mitológicas no Brasil, tá? A primeira e a mais comum delas, a primeira não porque é mais importante, tá? Mas só porque é a que a gente já conhece, são a mitologia de ordem europeia portuguesa, que seria todo o ensinamento, toda a mitologia cristã, né, hebraico-cristã. E aí vai ser toda a história da Bíblia, vai ser toda aquela coisa. Entendam que aqui eu não é porque eu tô falando de mitologia que eu não tô desrespeitando a fé de ninguém, tá, gente? Eu sou católico e a gente pode falar nesses termos, tá? É só para manter a gente inteirado do que a gente está dizendo, que é sobre mitos fundadores. Então, quando os portugueses chegaram aqui na América, e sobretudo aqui no Brasil, eles vão trazer junto consigo uma carga de mitologias próprias, uma carga de crenças e de crenças fundantes próprias, que vão ser, sobretudo, as histórias cristãs, as histórias judaicas, tá? Isso é importante, porque essa é uma das três fundamentações mitológicas do Brasil, tá bom? Quais são as outras duas? Os mitos fundadores dos indígenas que aqui estavam e os mitos fundadores dos africanos que vieram para cá com a escravidão, tá? Então, a gente pode falar aqui sobre esses mitos. Só que, só fazer um parentezinho para vocês verem como é que os mitos fundadores eles estão sempre ligados a coisas que são importantes. Eu cheguei a separar aqui, vocês vão ler depois, alguns mitos gregos que são interessantes, né? Por exemplo, a divindade, né, o Prometeu, é uma divindade grega, né, uma divindade da mitologia grega, que seria responsável por ter entregue o fogo ao homem. E é interessante porque o fogo ele é um grande marco histórico para a humanidade, como a gente já conversou. Então, os mitos fundadores eles têm essa qualificação, eles são explicações, normalmente, né, eles podem ser explicações até para episódios que aconteceram que foram muito marcantes na história da humanidade e que provavelmente aquilo foi se mantendo via tradição oral, né? As pessoas foram sempre passando para as gerações seguintes, falando da importância do fogo, de como é que o fogo foi descoberto, não sei o quê, e aí acaba se criando uma mitologia em cima daquele momento tão importante. Então Prometeu teria dado fogo e um outro deus grego, né, a deusa Deméter, teria ensinado os gregos a plantação. E a gente pode falar da revolução agrícola, né? Então os mitos fundadores elas têm essa função, né, de aproximar através de histórias, de parábolas, do que seja, e principalmente de uma fé, normalmente são mitos religiosos, mas também podem ser de ordem política, como eu disse, mas normalmente religiosos, algum grande episódio da humanidade, do povo, tá? Bom, falando dos mitos fundadores do Brasil, a gente tem, e é importante a gente saber disso, quando os portugueses chegam aqui na América, quando eles chegam aqui no Brasil, eles não encontram um povo indígena, tá? Eles encontram muitos povos indígenas. O Brasil ele tinha centenas de povos indígenas quando os portugueses chegaram. Isso contando só o Brasil. Se a gente for contar a América Espanhola também, que é todo aquele contorno do Brasil de países que hoje falam espanhol, se a gente for contar a América Central, a América do Norte e tudo mais, são muitas e muitas culturas indígenas diferentes. É impossível para a gente falar de todas elas, então eu vou explorar aqui aquela que é a mais conhecida, ao menos em questão sonora, né? A gente ouve falar mais, que são os Tupi-Guarani, tá? Eles são, tá? Eles ainda existem descendentes Tupi-Guarani, existem índios Tupi-Guarani até hoje no Brasil, e eles são um dos maiores povos indígenas que habitaram aqui as terras brasileiras, tá?
Quais são os mitos fundadores dos Tupi? Eles têm alguns, né? Quando a gente for falar, por exemplo, da criação do mundo, eles têm lá o mito fundador do que eles chamam de grande avô de todos, né? Que seria a divindade que criou todas as outras. Em algumas traduções, em algumas vertentes dessa mitologia, a gente vai ter como maior divindade Tupã, que era o deus do trovão, né? E aí quando o raio, o trovão, ele ecoa pela floresta, isso na verdade, eles vão atribuir isso a Tupã, que está enraivecido, ou que está querendo, de alguma maneira, alertar os homens, né, da sua fúria, alguma coisa assim. E aí eu vou contar para vocês qual que é o mito fundador, né, o mito da criação do homem, de acordo com os Tupi-Guarani, dessa linha do Tupã. Eles vão falar que Tupã, ele teria um dia tido a ajuda de uma outra deusa, né, que seria Araci, que é a lua, para descer até a terra. E com a ajuda da lua, ele teria descido até a terra parado num grande monte, né, numa grande montanha, e de lá daquela grande montanha ele teria começado a criar todas as coisas, né? Ele criaria as florestas, os mares, os animais, e ele criaria os primeiros seres humanos. Esses seres humanos foram dois, tá? Um chamado Rupave, que significa pai dos povos. Perdoem, por favor, o meu tupi-guarani, eu não sou fluente em tupi, e, infelizmente, mas eu não sou, né? Seria Rupave, o pai dos povos, e a Cipave, a mãe dos povos, tá? Significa pai dos povos e mãe dos povos. E eles teriam tido um grande número de filhas e 3 filhos homens. Olha só que interessante, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com Gênesis, isso está muito parecido com a história de Adão e Eva, né? 2 seres humanos primordiais, eles vão ter 3 filhos homens, né? Isso tudo está parecido. Um dos filhos homens seria Tumé-Arandu, que significa o sábio. O outro era Marangatu, que significa líder generoso. E o último era Jepezuá, que era o mentiroso, criminoso. Ele era o filho que deu errado, né, digamos assim, né? O filho criminoso dos dois. E aí, isso daí serve, né? Ele teria sido, esse último filho, porque ele era criminoso, porque ele era mentiroso, ele teria sido castigado e ele comete suicídio. Depois ele é ressuscitado como um caranguejo. E é engraçado porque, obviamente, os animais que eles vão usar são animais aqui próprios da região. Então, na mitologia, ele vai ser ressuscitado como um caranguejo. E esse caranguejo, e por causa disso, eles vão dizer que os caranguejos todos foram amaldiçoados a sempre andar para trás. Eles não conseguem progredir, né? É engraçado, mas é interessante, na verdade. E é interessante porque essa historinha, ela fala não só sobre como surgiram os homens, mas ela fala muito sobre a condição humana em si. Ela está falando ali, né, a ideia de que são 3 filhos ali do casal primordial é interessante porque esses 3 filhos eles têm qualidades que todos os seres humanos eles vão compartilhar, né? Um deles é sábio, o outro é generoso e o outro é mentiroso, né? E na verdade isso são qualificações que todas as pessoas têm, né? Todo mundo pode ser sábio, todo mundo pode ser generoso e todo mundo pode ser mentiroso também. E vai aí de cada um como é que ele vai administrar a sua vida para ver o que ele vai ser no fim das contas. Se ele vai ser mais sábio, se ele vai procurar ser mais sábio, se ele vai procurar ser generoso, ou se ao contrário ele vai procurar ser um criminoso, um mentiroso, né? Tem uma coisa interessante nisso daqui, como eu falei, que é a relação desse mito fundador com a relação da mitologia hebraica, né? São 2 seres humanos primordiais, o pai e Rupave e Cipave, né? Parecido com Adão e Eva. E eles vão ter 3 filhos homens, né? Que seria ali parecido com Caim, Abel e agora me fugiu o nome do terceiro, mas tem um terceiro filho também na história de Caim e Abel, embora ele só apareça um pouquinho depois ali na Bíblia, né? Isso é interessante. Essas tradições culturais indígenas, elas vão ser importantes para manutenção do que a gente chama de Brasil, tá? Lembrem que Brasil, de fato, é uma comunidade, é uma sociedade que surgiu a partir da miscigenação de 3 povos, indígenas, africanos e europeus, tá? Indígenas pré-colombianos aqui, né, sul-americanos,
africanos e europeus, tá? É uma miscigenação desses três que a gente chama de... a partir da miscigenação desses três que a gente vai chamar Brasil. Isso daqui, né? Que a gente vai entender como Brasil. Além dos indígenas, a gente vai ter também a mitologia dos africanos, tá? Coisa importante sobre a África. A África não é um país. A África é um continente. Existem vários países dentro da África e, obviamente, existem várias culturas, cada uma mais rica do que a outra, dentro do continente africano, tá? Quando a gente fala sobre mitologia africana, a gente poderia colocar, por exemplo, dentro a mitologia egípcia, né? Que vai falar lá sobre o deus sol egípcio, que vai falar sobre a ascendência divina dos faraós e toda essa coisa. Quando a gente fala de mitologia africana aqui na América do Sul, a gente está falando das mitologias que vieram com os povos de algumas áreas específicas da África que foram trazidos pelo tráfico negreiro para o Brasil durante a época da escravidão, tá? Os mitos, né, a mitologia desses povos a gente chama de mitos iorubás, tá? Que são os mitos próprios africanos ali, principalmente da região subsaariana e tudo mais. Mas lembrando que não é porque a gente chama os mitos africanos de iorubás que são todos iguais, tá? São muitas culturas diferentes. Bom, quando a gente fala sobre o mito da criação a partir dos mitos iorubás, a gente vai falar sobre Olorum, tá? Olorum seria, nessa mitologia, o deus criador de todos os deuses. E aqui tem uma coisa interessante, embora a mitologia iorubá ela admita outras divindades, essas divindades para eles são, como é que eu posso dizer, cooperadoras de Olorum, e elas só têm poder, de fato, enquanto são associadas ao Olorum, que é o deus maior. Por essa razão, tem muitos especialistas na mitologia africana que vão identificar ela como monoteísta e não politeísta, tá? Pode aí haver uma discussãozinha sobre isso, sobre se é politeísta, se não é, por haverem outras divindades ali, mas como há uma divindade principal e aparentemente as outras divindades elas só têm relevância enquanto associadas a essa divindade principal, alguns vão assumir isso como uma espécie de monoteísmo. Bom, de acordo com a mitologia Yorubá, Olorum ele teria criado todos os outros deuses e esses outros deuses ele teria ordenado, né? Ele teria dado ordens para que eles fossem criar outras coisas, tá? Um desses deuses, Oxalá, ele teria sido ordenado por Olorum para que ele criasse o homem. E olha só que interessante. Oxalá ele vai obedecer ao Olorum e ele vai começar a fazer tentativas, né? Ele vai começar a tentar criar o homem. E ele vai usar vários elementos diferentes para fazer o homem. Ele vai fazer um homem de madeira, ele vai fazer um homem de água, um homem de fogo, um homem de ferro. O homem de ferro parece até o da Marvel, né? Não é isso que ele está fazendo, não. Ele vai pegar ferro, vai moldar um homem. Ele vai fazer várias dessas coisas, ele vai tentar fazer um de ar, e nenhum deles vai dar certo. Então, quando tudo falha, ele vai usar barro. Ele vai usar lama, vai usar barro para formar o homem. E aí ele consegue criar os primeiros homens. Olha só que legal. Existe uma relação muito próxima nessa mitologia também com a mitologia do Gênesis, né? Do Gênesis judaico e cristão, que é o surgimento do homem a partir do barro. Aqui tem uma coisa interessante. A África, ela tem contato com o cristianismo muito tempo atrás, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de Santo Agostinho de Hipona, Hipona é uma cidade africana, do norte da África, mas é africana. E não é impossível que tenham havido incursões uma ou outra vez que levassem cristãos do norte da África para o sul, ou para o meio da África ali. Então, talvez, é uma possibilidade, que essas culturas tenham se ligado e tenham interagido uma com a outra, talvez até influenciando os seus mitos no passado, tá? Mas aí é interessante a gente saber dos mitos fundadores que vieram da África para o Brasil, tá bom? Gente, sobre mitos fundadores é isso. A gente está entrando hoje na última unidade do livro de vocês, do primeiro bimestre, para a gente poder encerrar ele. A gente encerra ele antes, em talvez mais 2 semanas no máximo, tá bom? E aí a gente já vai dar início ao próximo bimestre, se tudo der certo. Isso daí a gente vai ver com a escola certinho.
mas a gente já está encerrando, tá bom, gente? Está entrando hoje na última unidade e a gente vai chegar a encerrar tudo. Por hoje é isso, gente. Espero do fundo do coração que esteja tudo bem com vocês, que a quarentena vocês estejam conseguindo passar ela bem, vocês estejam conseguindo estudar. E até a próxima. Tchau, tchau.